Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Sucesso é resultado de talento ou é resultado de esforço? Hein? O que você acha? As pessoas bem-sucedidas é porque elas têm talento ou porque elas se esforçam? Eu diria que as duas coisas. Tem pessoas que nascem naturalmente com talentos excepcionais, mas a maior parte das pessoas chega lá pelo esforço, não pelo talento. Então, o talento, claro, é importante, mas também o esforço é tão importante ou até mais importante do que isso. Com certeza. E é interessante, se você tem muito talento e não se esforçar, provavelmente você não vai fazer muito sucesso. É incrível, né? É exatamente o oposto do que me ensinaram. Sempre me disseram, olha, quem faz sucesso é quem tem talento, nasceu com talento. E não é isso. Acredite, não é isso. Gozado, né? Exato. É bem o oposto do que a gente aprendeu. Então, se você não tem talento, fique tranquilo. Ou se você é talento demais. Se é talento demais. Olha, se teve uma pessoa que não teve talento, sou eu, viu? Eu sou mais esforço e mais aprendendo com o erro. Então nós vamos te contar Suas hoje. notas eram boas? Não eram boas. Nem a minha. Nem as minhas. Então o segredo, até tem um estudo recente aí, né? De uma psicóloga, né? Uma doutora que fez uma pesquisa. Isso, tem um livro chamado Garra, que é a tese de doutorado da doutora Ângela. E esse livro é muito interessante, porque ela defende no doutorado, não só defende, ela prova no doutorado dela que garra, ela chama de garra, não de esforço, é muito mais importante que talento. Sim. E interessante, ela diz algumas coisas interessantes. Ela faz uma pesquisa nos Estados Unidos, 66% dos entrevistados diziam que era mais importante para o sucesso o esforço. Ela falou, mas será que o pessoal na prática aplica isso, faz isso? Ela descobriu que não. Que embora as pessoas respondam que o esforço é mais importante, na hora de contratar, as pessoas contratam por talento. Ou seja, a gente se sabota. A gente fala uma coisa e faz outra. Ela cita um outro psicólogo, um japonês, que em 2011 fez uma pesquisa interessante. Ele gravou a mesma música, sem as pessoas saberem, né? Soubessem, desculpe. Ele gravou a mesma música sem que as pessoas soubessem pelo mesmo músico. Então, era o mesmo músico tocando a mesma música. E perguntou a músicos profissionais, dizendo que um tinha um talento, assim, nato, nasceu com aquilo. Era talentoso. Era talentoso. Uma foi gravada por um cara talentoso. E a outra foi gravada por um cara esforçado. Quem os músicos achavam que tocava melhor? E sabe o resultado? O resultado foi impressionante. Ela descobriu que as pessoas sempre votavam no talentoso. Porque inconscientemente, né? Eu acho que o talentoso é melhor que o cara que se esforçou, porque esse cara que se esforçou não devia ter muito talento. Não devia ter muito talento. Mas era a mesma música, era a mesma música. Ou seja, pessoa. Era a mesma pessoa tocada pela mesma música, exatamente a mesma música gravada. Ou seja, as pessoas dizem que valorizam o esforço, mas elas optam por pessoas talentosas. E eu quero retomar uma ideia sua aí, que você falou o seguinte, você falou, com o esforço eu posso adquirir talento, mas uma pessoa talentosa, ela não se torna necessariamente esforçada, não é? Sim. Porque a força de vontade, ela vem da vontade fortalecida. Sim. E o talento geralmente vem da genética, da inteligência e tudo isso. De sorte. De sorte. Então, uma pessoa esforçada, e a Ângela fala isso no livro dela, ela fala de um disléxico que ganhou o prêmio mundial do melhor livro. Então, você sabe que uma pessoa disléxica, ela tem dificuldade de ler, de escrever. E esse cara, pelo esforço, conseguiu entrar para a história dos maiores autores do mundo. Ou seja, ela provou aquilo que você falou. Quando a gente não desiste, quando a gente tenta de novo, quando a gente persiste, a gente chega lá. A gente chega lá. E aí vem uma pergunta para você pensar. Você está se esforçando? Ou você está só contando com o teu talento? Você tem relacionado os esforços que você tem feito? Porque se você quer conhecer uma pessoa bem-sucedida, pergunte quantas vezes ele se esforçou, quantas vezes ele errou, quantas vezes aprendeu com o erro, quantas vezes deu vontade de chorar, quantas vezes deu vontade de desistir, quantas vezes disseram para ele que não era o caminho, que ele não era adequado para aquilo, que ele não nasceu para aquilo. Mas quantas pessoas fizeram sucesso, que você conhece, se não quiser pesquise, você vai ver que as pessoas bem-sucedidas não são só aquelas que têm talento só,
são aquelas que se esforçam. É mais ou menos assim. Você nasce com talento para jogar bola e tem um talento enorme para a bola, mas se você não treinar, se você não se esforçar, se você não se capacitar, dificilmente vai fazer sucesso. Quer outro exemplo? Um nadador. O cara, para ir para a Olimpíada, ele tem que se esforçar demais, ele tem que começar a treinar, embora tenha talento para natação, mas tem que se capacitar. Então, se você não souber administrar suas lágrimas, se você não souber administrar as dores, se você não for persistente, dificilmente você vai ter sucesso, mesmo tendo talento. Então, o segredo está muito mais no esforço do que no talento. Boa. Claro que talento é importante também, mas o esforço se sobrepõe. Você falou de natação, lembrei do Michael Phelps, né? Michael Phelps, ele nasceu com os braços um pouco maior, assim, proporcionalmente que o corpo. Um pouco você é bondoso. E comprovaram que isso ajudou muito ele, né? Mas ele não chegaria lá se ele não tivesse se esforçado e treinado muito. Além desses braços mais longos, ele precisou do esforço, precisou de treinar tantas horas por dia. Ou seja, não adiantaria essa aptidão natural dele, essa tendência natural, se ele não tivesse se esforçado. Quer ver mais um dado interessante? É um dado que eu ouvi do Chiniachik. Ele disse o seguinte: 86% das pessoas são contratadas pelo currículo. Currículo é talento. E 90 e poucos por cento, 97% das pessoas são demitidas por falta de esforço, por falta de atitude. Repete que eu acho que ficou muito legal isso aí. 87% das pessoas são contratadas com base no currículo. O que sabe fazer, talento e tal. Mas 97% das demissões acontecem porque a pessoa não se esforça, ela não põe em prática os talentos que ela aprendeu, ou seja, ela esconde os seus talentos, né? Sim. É a parábola lá de Jesus, o cara tem talento, mas ele escondeu os talentos, não está usando esses talentos, não está se esforçando. E deixa eu te contar uma coisa para a gente finalizar o bloco. Eu achei muito legal. Eu fui muito legal do que não aconteceu comigo, né? A história é legal, mas é trágica. Eu conheci um cara lá em Minas, a gente foi fazer uma palestra lá com o Godoy. Um abraço pro Godoy aí, Godoy, se você estiver assistindo aí. E conheci um rapaz que ele trabalhava como minerador. Sim. Ele trabalhava buscando ouro, né? Sim. E ele me contou: Daniel, tinha uma mina lá, eu investi todo o meu dinheiro, meu relacionamento, ficava horas lá minerando, tinha, cavado, minerado um monte. E aí cansei, minha mulher falou que se não parasse a coisa ia pro brejo, peguei e vendi para um amigo meu aquilo lá. E como eu achei que não ia achar nada, vendi por um preço assim meio... uma mina de ouro a preço de banana. E ele falou assim... A preço de terra. A preço de terra. E sabe o que ele me falou, rapaz, que eu não esqueço? Ele disse: Daniel, você acredita que a gente escavou e fez uma escadaria de pedra? E o cara que comprou de mim descobriu um monte de ouro embaixo da escadaria de pedra. Acredito. Eu passava todo dia ali, e eu não encontrei o ouro. E ele disse para mim, ele falou assim: cara do céu, a mina que você me vendeu, eu precisei trabalhar mais alguns meses e encontrei um monte de ouro. Quilos e quilos de ouro. Quer dizer, se fizesse um esforço extra. Um pouquinho a mais. Às vezes o ouro está ali, você está passando por cima do ouro. Por cima do ouro, só que você desistiu, você não persistiu, você não se esforçou. Você tem feito, para terminar esse bloco, coisas para fortalecer a sua vontade? Por exemplo, eu vou terminar um projeto que eu comecei, mesmo que isso me custe, mesmo que eu não goste, eu vou terminar aquele curso, porque isso vai fortalecendo a vontade e o seu esforço, porque o esforço é um músculo, pode ser treinado. Você está se esforçando ou você está só contando com o teu talento? Tem um palestrante que eu gosto demais, chama Alfredo Rocha, que ele conta nas palestras dele um negócio bacana, simples, mas bacana. Ninguém chega num berçário, vendo todos aqueles bebês que nasceram lá, ninguém chega dizendo: esse aqui vai ser médico, esse vai ser vendedor, esse vai ser palestrante, esse vai ser um deputado, esse vai ser um professor. Na verdade, ele fala assim: ninguém chega lá na vitrine e fala assim: nasceu um vendedor, nasceu um médico. Ninguém nasce pronto. Exatamente. Então, claro, você tem algumas aptidões, alguns talentos, mas, né, o que dá o resultado é o esforço. E aí eu quero frisar muito isso, o esforço, porque eu fui ensinado, volto a repetir, que você, tendo o talento, não precisava fazer muito esforço. E até te tirava de algumas coisas que queria fazer. Por exemplo, se eu quisesse ser escritor quando criança lá na escola,
e a professora visse que eu não tinha talento para escrever, ela já dizia, você não tem talento, cai fora, para com isso. Quando na realidade, se ela dissesse, te esforce, comece escrevendo uma letra só, comece escrevendo uma linha só, erre um monte, mas aprenda com o teu erro. Se esforce. Esse é o segredo, se esforçar. É isso mesmo. Na minha vida, isso aconteceu muito na área de linguística, português, porque eu sempre tive dificuldade em escrever. A gente tem uma tendência natural a ser bom orador, mas eu sempre tive dificuldade de escrever. Nossa, o primeiro livro me custou demais, assim, foram vários anos em cima do primeiro livro. Hoje, depois que eu já escrevi alguns, né, já está bem mais fácil, já está fluindo melhor. Aí o pessoal fala, nossa, você tem talento para escrever. Eu falo, não, eu tenho esforço para escrever. Né? Aquela frase célebre que todo palestrante fala, é muito citada, né? Que dizem que é de Albert Einstein, 1% é inspiração, 99% é esforço, é transpiração. Ou seja, não existe só a via do talento para você chegar lá, existe também a via do esforço. E eu tenho notado um negócio muito interessante também, assim, e que é fundamentado por pesquisa. As pessoas talentosas normalmente trabalham para as pessoas esforçadas. Repete isso que é fundamental. As pessoas talentosas normalmente trabalham para as pessoas esforçadas, que podem ser talentosas, mas às vezes não, às vezes são somente esforçadas. Interessante. Quantas palestras se deu, né, e eu também, que nos apresentaram o dono da empresa, olha, ele não tem nem o primeiro, antes era primeiro grau, né? Não tem nem o fundamental e tal. E o camarada tem lá 4 mil, 5 mil funcionários, tem PhD trabalhando para ele, tem um cara com mestrado, tem, né? Ele foi esforçado. Aí se pergunta, o que ele fez? Ele teve coragem no sinaleiro, trabalhava 15, 14 horas por dia, começou ele mesmo com o carrinho dele levar feijão para um lado, feijão para o outro. O Henry Ford, né? O Henry Ford, ele que montou o império da Ford, ele não tinha muito talento, ele não tinha muita instrução, mas ele contratava as pessoas boas. Ele tinha garra, tinha força, tinha vontade, tinha esforço. Legal, bacana, muito bom. Habilidade é uma mistura de talento e de esforço, você não pode esquecer isso. Habilidade é mais ou menos talento vezes versus multiplicado pelo esforço. Habilidade depende de esforço e também depende de talento. Habilidade é igual talento vezes esforço, não é isso? Talento vezes esforço. É isso aí, você precisa ter talento, precisa ter esforço. Mas o que pesa mais na fórmula é o esforço. Mas o que pesa mais na fórmula, comprovadamente agora, é o esforço. O pai fala há muitos anos, né? Ele é conhecido como palestrante do gato e cachorro. E ele falava muito isso, né? O gato, ele dizia, se você não pode ser muito inteligente como um gato, mas se você for esforçado, motivado como um cachorro, você vai chegar lá. Isso. E a ciência comprovou isso. A ciência agora comprova isso. Tanto é que a Ângela, ela fez a tese de doutorado dela e ela aplicou no exército, isso aplicou em várias áreas, e ela fez uma fórmula que previa com exatidão o sucesso da pessoa. Coisa fantástica, ela aplicou isso em escola, no quartel, em empresa, ela chamava, não lembro, a fórmula do sucesso, ou não sei. Mas ela mediu o seguinte, pela garra, ela descobriria as pessoas que se dariam bem naquela atividade ou naquela vida. E acredite, a margem de erro foi mínima. Ou seja, ela fundamentou com uma fórmula, você sabe que para fazer uma fórmula matemática, se a margem de erro tem que ser nula ou quase nula, que fundamentou, a garra é mais importante que o talento. Então, pegue uma folha de papel ou o teu celular e comece a anotar onde você está precisando de mais garra. Lembra quando você era estudante? Lembra quando você corria atrás do ônibus para chegar a tempo na escola, para você chegar a tempo no teu trabalho? Você ficava pensando, meu Deus, todo mundo tem carro, todo mundo tem capacidade, todo mundo tem talento, e eu estou aqui correndo atrás do ônibus, mal com dinheiro para pagar a passagem, às vezes nem tem dinheiro para almoçar, mas se esforçando, indo atrás, acreditando, às vezes tropeçando, porque o tropeço leva você para frente, você via? Até o tropeço pode levar a gente para frente, mas o esforço fez você chegar onde você chegou. Foi o pequeno esforço que fez você chegar longe. Acontece que quando a gente começa a fazer sucesso, a gente começa a esquecer do esforço. É interessante, né?
Nós começamos a esquecer do esforço, quando na realidade é o esforço que precisa ser sempre apoiado, sempre focado no esforço. Porque o talento você já tem naturalmente, esse é um dom que você recebeu. O esforço faz desenvolver o teu talento. Muito bom. O esforço faz desenvolver o teu talento. Isso é ótimo. Você pode se tornar mais inteligente pelo esforço. Você pode passar num vestibular por esforço. E para isso, a gente pode também ter coisas simples, metas diárias, né? Que se o esforço é um músculo, você não vai começar com 120 quilos na academia, você vai começar com pequenas coisas. Uma gaulinha, uma grama. Exato. Ou seja, se você quer passar em medicina, você pode pensar no peso que é passar em medicina, são 100 por 1 na vaga, ou você pode pensar nos pequenos pesos diários para passar em medicina. Como é que seria isso aí? Fala pra gente aí. Se você tem um pensador que diz o seguinte: se você quiser mudar o mundo e mudar a tua vida, comece a fazer a cama de manhã. Arrume tua cama de manhã. Você está arrumando a tua cama de manhã? Por quê? Porque são pequenos esforços, são hábitos, pequenos atos que formam hábitos. Então, para você chegar num vestibular de medicina, como o Júnior falou, cara, comece a pensar nos degraus. Você não chega no topo de uma vez só. Você pode até dar um passo e subir no topo, mas é raríssimo. Você precisa subir passo a passo. Então, eu vou estudar mais, eu vou me dedicar um pouquinho mais, eu vou aprender com quem sabe, eu vou passar horas sem dormir, porque eu sei que esse esforço aqui vai me dar resultado. Eu vou entender que às vezes eu não posso ir para uma festinha que todo mundo está indo, porque eu tenho que estudar, porque eu quero passar no vestibular, num concurso, enfim. Então são os pequenos passos, os degraus que levam a gente para o topo. Eu vou tentar o vestibular em várias universidades, às vezes tentar uma ou duas, três, ou tentar no país inteiro. Ou seja, pequenas coisas que lá no final vão fazer uma grande diferença no resultado. Então comece com pequenos esforços do dia a dia. Termine o que você começa. Se foque em terminar o livro que você começou a ler. Como ele falou, crie bons hábitos que fortalecem o teu esforço. Aprenda com os erros. Aprenda com os erros. Aconteça o que acontecer, eu não vou desistir de primeira. Porque se tem uma coisa triste, é um cara, não deu. E agora? E agora tenta de outro jeito, amigo. Tenta por outra via. Tenta de novo. Tenta de uma maneira diferente. Não para. É terrível quando as pessoas param no não. Eu te falo isso porque eu fui uma das pessoas mais desanimadas que o Brasil já viu. Na realidade, eu fui uma pessoa não só que o Brasil já viu, eu fui o desmotivado, o maior desmotivado que o mundo já viu. Porque eu desistia na primeira. Quando eu errava, eu já dava vergonha, já tinha medo, já achava que eu não tinha nascido para aquilo e desistia sempre. Minha vida mudou quando eu comecei a entender que o que vale é o esforço. É mais ou menos assim, você andou não porque você tinha talento, você andou porque você se esforçou, caiu e levantou. Você quer um exemplo extraordinário de como o esforço faz a diferença? Tina Turner. Tina Turner era uma cantora que o sonho dela era cantar em qualquer lugar, ela cantava no banheiro e se desse para ela um centavo, ela cantaria em qualquer porta, qualquer escola, mas ela nunca conseguia fazer sucesso. Ela começou a fazer sucesso pelo esforço, acredite, pelo esforço. Ela casou com um músico que tocava guitarra, etc, e começou a dizer para ela, olha, cante assim, cante. Ela não conseguia. Ele dizia, canta com a voz rouca, faça a diferença. Ela não conseguia. E ele começou a insistir, dizendo para ela. Aliás, era um mau marido, que ele depois se envolveu com drogas e tal, e agredia ela, porque ela não conseguia aquele tom que ele queria. Ela, inclusive, sofreu violência física, né? Mas ela conseguiu, como ninguém, uma voz extraordinária. Você viu que o marido puxava ela muito mais para trás do que para frente, mas ela aprendeu com os erros e conseguiu, com aquela voz rouca, diferente, cantada de dentro assim, do estômago dela, a força que ela fazia para sair. Hoje tem mais de 70 e poucos anos, fazendo sucesso. Não tinha talento, ela se esforçou. Então, eu estou reforçando uma coisa que é importante para mudar a nossa forma de pensar. Não é só o talento que faz a diferença, é o esforço. E fica cômodo, né, quando a gente pensa que é o talento, porque daí a gente fala, eu nasci sem mesmo, então
culpa da natureza, né? E a gente joga a culpa daí na ausência de talento. Isso. Agora, quando eu assumo que é o esforço, eu sou obrigado a dizer que todo mundo pode se esforçar. E todo mundo pode aprender a desenvolver esse músculo chamado força de vontade e chegar lá. Claro, se você tem paixão, vai ser muito mais fácil se esforçar do que quando você não tem paixão. Então comece a criar bons hábitos. Comece a ter uma vida virtuosa de bons hábitos, porque os hábitos levam, sim, aos resultados. É mais ou menos assim. Se você pensar positivamente, você vai ter ações positivas e hábitos positivos. Olha que legal. Se você legal. pensar negativamente, você tem ações negativas e hábitos negativos. Se você é organizado, se obriga a ser organizado, cuidar do horário, cuidar de onde guarda as coisas, você começa a criar um hábito. E esse hábito vai moldar todas as outras áreas da sua vida. Por isso que arrumar a cama é importante, porque não pela cama em si, porque isso seja mágico ou uma superstição, não. É porque arrumar a cama cria em você o hábito da organização, de se preocupar com uma coisa que não está organizada. E isso vai passar para todas as áreas da sua vida. E passando para todas as áreas da sua vida, você vai criar hábitos de pessoas vencedoras, de pessoas que chegaram lá e de pessoas esforçadas. Então, é mais ou menos isso. E isso tem muito a ver também com a educação de filho, não tem? Com certeza, com certeza. Eu fui numa época, eu aprendi nos livros de pensamento positivo, de motivação, que tinha que motivar, que tem que motivar os filhos. Aliás, eu te peço perdão porque eu aprendi que para motivar eu tenho que dizer parabéns, você é talentoso, você, nossa, você conseguiu, você, admiro muito você. Você é bom mesmo. Você é bom, eu boto muita fé em você. E isso é bom também, é ótimo, mas não é o mais correto. Porque eu tinha que elogiar o meu filho, aqui presente, elogiando o esforço, dizendo assim, poxa, parabéns por você ter estudado bastante. Viu como você tirou uma nota boa em português? Porque você se esforçou bastante. Eu gostei que você se dedicou. Você saiu do videogame para estudar um pouquinho mais. Então, parabéns pelo teu esforço. Você tem um talento, claro, você é muito bom, admiro você. Mas observe que quando você se esforça, os resultados são muito melhores. Ou seja, focar a motivação no esforço, não no talento. Porque o talento é algo assim, né? Tem ou não tem. Claro que você pode aumentar, você pode desenvolver, mas quando você foca no esforço, você está mostrando para as pessoas, tudo depende do quanto você tenta, do não desistir, de tentar mais uma vez, de achar uma alternativa. Repito, gente, os melhores vendedores não são os vendedores talentosos, são os vendedores que não param no não. São os vendedores que sabem que 1000 nãos levam a 100 sims. Claro. E eles não se focam no não que eles levaram. Eles se focam na taxa de conversão. Para pessoas talentosas e esforçadas, elas sabem que o não é o ponto final, não é o fim do mundo, não é o fim do dia. Não, elas sabem que a partir de vários nãos existe a possibilidade do sim. E por isso eles não param. Olha, veja como é importante aprender com erro. Não é só se esforçar e fazendo sempre o mesmo erro. Aprenda com erro. Um vendedor, por exemplo, como ele falou, que recebe muitos nãos, o que ele faz? Ele pensa, poxa, por que eu recebi um não? Porque cada não é diferente. Um é porque o cliente não tinha dinheiro, o outro porque o cliente não gostou do produto, outro porque o cliente estava de mau humor mesmo. Mas o vendedor profissional, que sabe usar o esforço a seu favor, ele para, normalmente no final do dia, começa a reprisar o que ele fez e olha, eu errei por isso, por isso, por isso. E não vou repetir mais o erro, vou aprender com o erro. Então a gente precisa, além do esforço, além do talento, aprender com o erro. E ter uma pessoa do lado, um ombro amigo, alguém que quando você já não aguenta mais, sabe, porque vai ter dia que você vai tentar subir os degraus, você cai, você escorrega mais do que sobe. Vai ter dia que nada está dando certo. Eu li a história de um escritor que me ajudou muito, mudou muito a minha vida. Chama Norman Vincent Peale, ele já faleceu. Eu estou numa idadezinha já que os meus Está morrendo todo. Meus se erguer a mão, Jesus puxa. Não erga a mão assim que Jesus meus puxa. ídolos já se foram. Mas esse Norman Vincent Peale, o livro dele foi rejeitado por mais de 25 editoras. Nossa. Repete o número? 25 editoras. Isso numa época que tinha pouquíssimas editoras. Eu quero dizer o seguinte, ele deve ter oferecido para todas. E todas recusaram.
Ele jogou os originais do livro dele no lixo, numa cesta de lixo. Na cesta de lixo. E disse para a esposa assim, a esposa disse, não, vai ter... Ele disse para a esposa, você não pode tirar esse livro do lixo. Não quero mais saber desse livro. Não tire do lixo. Sabe o que a esposa fez? Olha o que é o esforço e ter um ombro amigo do lado. Ela obedeceu ele. Ela não tirou o livro mais do lixo. Ela pegou o lixeiro inteiro Caraca. E levou para a editora e disse assim, olha, meu marido já foi recusado por 25 editoras. Eu acredito no livro do meu marido. Eu vi o esforço dele. Eu sei que aqui tem coisa boa, porque ele fez todo o possível para ser o melhor livro que ele poderia fazer. Por favor, ele mandou eu jogar no lixo e não tirar do lixo. Então eu trouxe o lixeiro e, por favor, dê uma olhada nesses originais e acredite. Sabe qual é o livro? Como é o nome? Não. Poder do Pensamento Positivo. Uau! Se você der uma olhada, é um dos livros mais vendidos do mundo. E ainda faz anos, é um best-seller. O Poder do Pensamento Positivo. Então, quando você tem esforço e você tem um ombro amigo no lado que faz ver que você pode subir um degrauzinho a mais, o sucesso normalmente é garantido. E mais, é um sucesso muito maior do que você imaginaria. Legal, muito bom. E se você gostou desse programa, se você gostou desse tema, desse vídeo, eu queria dar uma dica legal para você, porque podemos se esforçar sim, mas também com inteligência, né? Na academia a gente tem a ajuda da máquina. E aqui nós tivemos uma ajuda também. Eu recomendo para você o aplicativo 12 Minutos. Tem para Android, tem para iOS, que é muito legal. Olha aí, repete aí. Aplicativo 12 Minutos. Você pode fazer o download. Fantástico, por quê? Porque tem os melhores livros que você pode ler em resumo ou ouvir esses livros em apenas 12 minutos. Não dá para perder. Valeu? Um grande abraço. Talento é importante, mas esforço ainda mais. Esforce-se mais. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.